Bom, gente, eu vou dar uma explicação para todo mundo. Hoje, a palestrante seria a Vera. Só que o filho dela entrou em cirurgia, estava passando mal às 16 horas. A gente não tem notícia. Então, ela avisou e eu tive que entrar improvisado. Vera é uma das palestrantes da casa. Nós temos a Vera, a Solange, o Aldo. Eu e Rinaldo, a gente enche o tempo. Bom, eu ler aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou saber. É tão interessante esse aqui. Deixa eu ver. Não, eu li aqui, capítulo 16. No capítulo 16. Não se pode. Não se pode. Fechou. Não se pode ter Deus e mamão. Ou você vai amar Deus, ou você vai amar mamão. Isso aí é o que está no Evangelho. Está tudo explicado. Não precisa ficar lendo mais, encher sua linguiça. Então você não vai para os dois. Bom, o que eu ia falar hoje é pluralidade das existências. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para poder evoluir. E nós estamos nas últimas encarnações. Olha, a gente que é mais velho, na última. Se a gente conseguir passar de ano, poderemos ficar aqui. Eu me incluo. Se a gente não puder passar de ano, nós vamos ter que ser os exilados da Terra. Alguém vai... E a gente vai ser chamado de doido. Porque já pensou chegar num mundo lá do outro lado? Olha, a gente pode fazer alguma coisa para voar. Ele é doido. A gente pode fazer o ferro flutuar. Onde já se viu? Eu posso falar aqui, o outro ouvir do outro lado, ou me ver do outro lado. Até chegar lá, quem são esses? São os malucos aí do pedaço, que ficam tendo visões do nada. Né? Então, nós precisamos ter essa capacidade. E quando a gente fala ali, não podemos... Como é que chama a palavra? Eu esqueci de novo. Falar Deus é mamon. Mas quem falou isso? Servir a Deus. Foi Jesus, servir a Deus e a mamon. Aí, ela sabe mais do que eu. Estava aqui no Evangelho que eu deixei fechar. Foi Jesus. Lucas 16, capítulo 16, versículo 13. Ele nos disse isso. E esse capítulo aqui é muito interessante. Abra um dia o Evangelho nesse capítulo. Ele vai falar de tudo. Eu ia fazer outra palestra, mas resolvi mudar agora, na hora. Isso que eu tenho agora já não serve nada. Por que isso? Falava de desigualdades. Todo mundo fala, porque tem gente rico e tem gente pobre. Aí ele fala, por que isso? Porque você é melhor, o outro é pior? Não. Bom, alguns são mais inteligentes, são mais laboriosos, se afincam no trabalho. E outros, pelo contrário, são gastadores, esbanjadores. E se você olhar para o outro lado, os árabes falam que é muito comum. São grandes comerciantes. Mas você é tão rico? Sim. Meu avô andava a cavalo, a camelo.
Meu pai já estava com cavalo, hoje eu estou no carrão. Meu filho vai andar num carro mais modesto e meu neto vai voltar para o camelo. Então, as pessoas que têm uma vida mais difícil acabam fazendo uma melhora no seu relacionamento. E outras que têm a vida fácil complicam tudo. E está aí nesse capítulo, não dá a Deus e a Mamon. Aí a gente vai ver uma outra história. Nesse capítulo também fala de Zaqueu. Zaqueu era um baixinho, doido para conhecer Jesus. E aí eu vou perguntar, se Jesus estivesse aqui hoje, onde você acha que ele estaria? Estaria sentado aqui com a gente? Num salão do reino? Numa igreja católica, evangélica, neopentecostal? Onde você acha que ele estaria? Nesse capítulo também fala isso. Então esse Zaqueu, que era muito baixinho, queria muito conhecer Jesus, mas sempre Jesus estava rodeado de uma multidão. Ele subiu numa figueira. E nessa figueira, Jesus passando, Zaqueu, pode descer que essa noite eu vou hospedar na sua casa. Pronto. E aí, o que aconteceu? Quem que era Zaqueu? Zaqueu era um publicano. Muito rico. E quem que era publicano naquela época? Pessoas que conheciam dinheiro e utilizavam de forma ilegal para enriquecer. Entrava nos lugares e eles tinham que coordenar o dinheiro do governo. Pegavam esse dinheiro para bem próprios, de modo ilícito. E Jesus foi para a casa dele. E aí, o que o pessoal falou? Olha lá, entrou na casa de uma pessoa que não tem moral, não tem capacidade, não tem direito de ficar aí. Como é que ele entra numa casa dessa? Onde ele estaria? Vamos começar a pensar. Estaria talvez na casa da gente ou assistindo essa reunião? Não. Ele estaria onde houvesse alguém que precisasse de conselho, precisasse de amor. É que Zaqueu até pergunta, o que eu vou fazer se eu doar metade da minha fortuna? Não, Zaqueu não precisa disso. A salvação entrou na sua casa hoje. A salvação. Ele não ia estar na minha casa. Não que eu seja bonzinho, que eu não sou. Se perguntar para minha mulher e meus filhos, vão te falar quem sou eu. Eu brinco muito quando eu ando de ônibus, né? As moças tudo de sandália com esse botinal, aquele ônibus tudo vencido. Eu com a botina dessa. O senhor pisou no meu dedo. Desculpe. Só isso que eu posso falar. Mas eu preciso tomar cuidado com isso. Preciso me precaver. Bom, não sei o que eu estou lendo aqui, porque eu acabei não mudando o assunto. Porque era o que eu precisava aprender. Eu sempre falo o que eu preciso. Então, vou contar uma historinha para vocês. Um belo dia, antigamente, quem é mais velho, eu vou me entregar. A gente tinha aqui no Brasil escolas separadas, né? Escolas de homens, escolas de mulheres, escolas mistas. Antigamente era assim. Hoje eu sei que tudo é misto. Eu entrei numa escola de meninos, mas de repente
tinha um padre lá que eu chegava, ô padre Belém, você não está entendendo nada, pedia explicações porque eu não aceitava. Quando a gente fala em pluralidade das existências, eu não conhecia nada de espiritismo, mas eu questionava muito. E depois de tanto questionamento, eu precisei sair. Não fui expulso, não. Precisei sair. E aí a gente fala, por que essa pluralidade? Muita gente conhece essa história. Logo depois, fui para a escola de pastor. E quando começavam as partes religiosas, o pastor Cassete, não pode ser assim, não. Como o padre Belém, também a resposta era mesmo, é dogma de fé. Por que dogma de fé? Está errado. Eu tinha uns 13 anos, 12 anos, eu sabia tudo do mundo. Era muito mais inteligente que eu mesmo. Eu sei tudo. Pastor, o senhor está errado. Aí, consequentemente, também precisei sair dessa escola, que eu dava muito trabalho. E é muito interessante a gente fala a lei do retorno, não? Aquele menino cresceu, casou, teve filho. Um belo dia, o meu filho, pai, você vai conhecer uma moça aí. Tá bom. E chegando pouco antes do casamento, você conhece o pai e a mãe dela? Não, nem sei quem é. Você não quer casar? Não tem nada a ver comigo, você que se vira. Aí fiquei conhecendo o pai e a mãe. A mãe, olha, você estudou então? Estudei. Sabe qual que é o meu sonho de consumo? Não. O pastor Cassete. Ele voltou para dentro da minha casa. Eu estava em outra cidade, em outro estado, e questionando tudo que ele falava. E de repente, esse menino, depois de adulto, com seu filho casando, recebe o pastor Cassete. Muito bonito, né? Por isso que é a lei do retorno. Ele volta, mas não lembrava. Eu fiquei sabendo quem era, mas ele não lembrava quem que é aquele menino. Mas de repente não tive coragem de falar que era eu. Eu me acovardei. Falei, deixa eu passar direto. Mas ele veio para dentro da minha casa, abrindo as portas da frente. Por favor, tenha bondade. Porque naquela época eu sabia tudo. Agora eu tenho certeza que eu não sei nada. E a gente aprende a cada dia. Isso funciona. E é muito bonito. Então a gente precisa ter cuidado. Nós temos que devolver tudo aquilo que nós retiramos, de todas as formas. E quando a gente fala nessa pluralidade, tem as histórias, a reencarnação, tudo isso. Todo mundo, nossa, o Kardec trouxe uma coisa tão bacana, né? A reencarnação. Não. Ele trouxe agora. Mas a Terra já tinha isso. Se você for estudar budismo, né, na Siddhartha Gautama, você vai ver, eles são reencarnacionistas. Já trabalhavam com essas linhas de pensamento. A gente não, estava atrasado. Se a gente voltar também, o taoísmo também é reencarnacionista. Só que os taoístas, eles acham que existe a licantropia, o que a gente já não acha mais. A gente tem evolução e vai embora. Os outros continuam achando que hoje eu sou um ser humano, amanhã eu posso ser um cachorro, depois um gato, depois... A gente já não trabalha desse jeito. Isso aí tem mais de 5, 7 mil anos. Só começar a ler os livros lá, o Tao Te Ching, o Lao Tse,
O que Jesus deixou escrito? O que ele escreveu para a gente? Nada. Um dos precursores dele foi Sócrates, também não deixou nada escrito. Aristóteles, sim, o Sócrates não. O Lao Tse, desse taoísmo, deixou Tao Te Ching, deixou I Ching, mas não escreveu nada. Segundo as histórias, ele simplesmente desapareceu do nada. Montou num búfalo e sumiu para o céu. Mas tudo que ele deixou está escrito. Jesus, a mesma coisa. Ele deixou tudo isso para nós. Não da forma que a gente quer. Porque é muito comum chegar. Por que ele sofreu tanto? Sim. O Evangelho explica isso. Ele poderia, num passe de mágica, não ficar ali no madeiro, sair dali. Ele não precisava fazer aqueles milagres. E por que fez isso? Por que ele aceitou aquela morte sofrida lá no madeiro? Se ele não fizesse isso, será que a gente acreditaria? Estaria aqui falando sobre ele? Sobre essas belezas que ele nos trouxe? Precisamos passar. Vai no começo do Espiritismo também. O Kardec foi lá para desmistificar aquela brincadeira das mesas girantes. Até que começou a descobrir verdades. Então nós ainda estamos num nível muito baixo. Eu preciso de resposta. Eu preciso ver o milagre. Um dos poucos que não necessitou foi exatamente o centurião romano. Estão lembrados quando ele veio pedir para o servo? O senhor não precisa ir na minha casa. Se o senhor disser, eu sei, ele estará curado. E aí o outro choque. Ele disse, nem entre os meus. Porque ali o que aconteceu? Vieram dizer lá em seguida, ó, seu servo está curado. Aquele centurião foi para lá pedir, não precisou, enquanto alguns deles tiveram que tocar. Quando vieram dizendo, olha, ele não está no templo. Eu vi. Mentira. Nós vimos ele morrer. Vimos, não, ficamos sabendo que ele estava morto. Não viram que a maioria dos discípulos dele fugiram. Com medo. Mas ele veio nos trazer isso. E mostrou que o romano, um soldado, acreditou na palavra dele. Logicamente, como era invasor, a gente não sabe, não lê o restante, porque não está lá nesse livro, mas tem outros. Ele precisou ser transferido. Ele vai contaminar toda a nossa tropa e acabar com tudo isso. Transfere esse cara, manda lá para as Gales. Foi lá para a Gália, para não contaminar o restante. Geralmente é assim. Somos daqui. Teve que ir empurrado para outro canto, sem querer, porque ele acreditou. E os que estavam com Jesus, olha aí, ele está do lado dos invasores. Ele está na casa de um publicano. Por isso precisamos dessa pluralidade. Por isso precisamos saber que nós não podemos... eu lembrei da Carlota aqui. Servir a Deus e a Mamon.
Por isso que nós precisamos entender e crescer. E agora vamos abrir o olho. Essa é a última. Para os pequenos, eles já estão vindo prontos. Nós ainda nascemos num momento analógico. Hoje eu vejo meus netos com celular, eu caio de costa. Ensina aqui para o vovô como é que faz isso. Eu já não sei, preciso de ajuda daqueles pequenos lá que ainda não sabe ler, escrever, vai me ensinar. Nós precisamos nos preparar, porque está na hora. Né? Principalmente os que sabem, estudaram na escola, que era separado de homem e de mulher. Ninguém acredita nisso, mas era assim que a gente trabalhava. E com outros detalhes, onde a gente morava, nos ônibus tinham 2 presos. Um para quem estava de sapato, outro para quem estava descalço. De onde eu era assim, que mais da metade da nossa população não tinha. Se você for ver a volta dos nossos pracinhas lá da Itália, muitos voltaram para sua terra descalços. E não tinham. E o que eles tinham não dava às vezes para comprar um sapato. Aí o duro é que eu estou entregando a idade. Mas é assim que a gente precisa fazer. E é muito interessante. Nós precisamos trabalhar de qualquer forma. E um belo dia, quando fui em minha terra, minha mãe ainda viva, minha sogra, elas estavam trabalhando para um centro espírita. Elas eram costureiras, não se conheciam. Mas todas as duas costuravam. Cheguei, vocês estão trabalhando lá? Então. Só que nós descobrimos uma coisinha. Falei, que coisinha vocês descobriram? Você frequentava o Célia? Sim. Mas você estava na escola de padre? Sim. Depois você foi para a escola de pastor? Sim. Olha, com 14, 15 anos eu dava aula de evangelização. E como é que você sabia isso? Também não sei. Eu sei que comecei, fui para lá e dei aula de evangelização. E a gente sabe que nós, sempre que a gente vem para cá, pode perceber, muita gente vem porque o primeiro acolhimento que a gente dá é por uma questão de dor. Quase todo mundo vem aqui por causa de dor. O segundo, a gente oferece uma escola. Tem uma aula de educação mediúnica, tem outra aula aqui do Livro dos Espíritos. Vamos aprender. E quando aprende, a gente oferece um trabalho. Só que é um trabalho sem remuneração. E pelo contrário, você tem que pagar para poder manter. E quem paga são os trabalhadores, não os outros. São formas de entender. São formas de crescer. E vamos deixar de servir a Deus e a Mamon. Ou você gosta de um, ou você gosta do outro. Agora eu vou fazer uma prece de encerramento, que eu não gosto de alongar mais. Quero agradecer a Deus, nosso Pai, por tudo aquilo que recebemos. Por estarmos num lugar limpo, asseado, onde uma pessoa veio aqui de manhã para poder varrer, para poder limpar, e pudéssemos estar aqui. A espiritualidade também veio tirar os miasmas que deixamos. Todas as nossas dores, sofrimentos, dificuldades terão que vir aqui depois que sairmos, poder levar
as nossas dores, dificuldades, tristezas, mágoas, raivas, para que amanhã cedo possam utilizar com segurança esse espaço. Agradecer a todos aqueles que trabalham para o nosso bem-estar, recolhendo lixo, limpando esgoto, trazendo a luz, a água, o transporte, o gás, a correspondência. Para todas as pessoas que estão presas no seu próprio corpo, sem poder se movimentar, sem poder exprimir sua dificuldade, sua dor. Estão em leitos de dor. Os que estão presos em presídios. Aqueles que estão presos em seus lares, e são inúmeros. Que nesse lar faz parte do aprendizado. Vários comparsas se reúnem ali. Pedir também para todos aqueles que necessitam de luz, porque saibam que Ele está na casa dos publicanos, Ele está dentro do nosso coração, recebendo nossas dores, nossas mágoas, nossas dificuldades. Para que possamos, a cada dia, a cada momento, trabalhar em torno do progresso, para que a nossa casa, a terra, cada vez mais evoluída, possa nos amparar, se aqui pudermos permanecer. Que assim seja. Vou pedir para todos aqueles que estão agendados dirigir a sala ao lado. O restante, permaneçam onde estão, que receberão seus passos aqui. E depois a água fluidificada. Vamos agradecer dessa noite, por essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos, sentindo o calor do aprendizado, que a gente sempre pode acrescentar nos nossos dias, nas nossas semanas, que possamos levar para os nossos lares todo esse amor, esse carinho, que possamos chegar cobertos de luz, pois aqui estivemos todos juntos em nome do Senhor, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Vão com Deus e uma boa semana a todos.